O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estar com vocês mais uma vez e continuando nossa história da teologia da Sacrosanto Concílio. E hoje nós vamos ver, no programa passado nós vimos a liturgia como mistério pascal, não é? A origem e o nascimento da igreja e da liturgia do lado aberto de Cristo na cruz. E hoje nós vamos olhar para a liturgia como um momento histórico da salvação. Depois no artigo 5 da Sacrosanto Concílio, a história da salvação que culmina na morte e na ressurreição de Jesus, assim como o nascimento da igreja e com ela da liturgia, a Sacrosanto Concílio, a partir do número 6, passa a tratar da liturgia como celebração desta história de salvação, particularmente da obra salvífica de Jesus Cristo na liturgia. Nós lemos assim no início deste artigo: assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também Ele enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para pregar o Evangelho, mas ainda para levarem a efeito o que anunciava: a obra da salvação através dos sacrifícios e dos sacramentos, sobre os quais gira toda a vida litúrgica. A afirmação deste texto é retomada principalmente no início do número 7 da Sacrosanto Concílio, para levar a efeito obra tão importante. Cristo está sempre presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Poderíamos fazer a seguinte pergunta: como é que na liturgia pode acontecer a salvação? Acabamos de ver que na liturgia não é somente uma ação humana. Cristo está presente na celebração litúrgica como agente principal. Devemos lembrar que toda ação litúrgica acontece, como nos diz o Vaticano II, na força do Espírito Santo. Mas é bom recorrer ainda ao conceito de memória, se queremos entender a eficácia salvífica da liturgia. Memória litúrgica não é um simples lembrar. Lembramos sim a Páscoa histórica de Cristo e do seu povo, mas a lembramos na presença de Cristo e na força do Espírito Santo. Lembrando a pessoa e a obra de Cristo, nos abrimos para Ele. Como Ele nos diz no livro do Apocalipse: Ele está à porta e bate. Se abrirmos a porta, Ele entra para cear conosco. Isto quer dizer que Ele entra em comunhão íntima conosco, e esta comunhão de vida entre Deus e nós é salvação. E vamos de música com a banda Agnus Dei, Vem Espírito Santo. Vem
Ninguém pode duvidar que tal liturgia seja um culto agradável a Deus, suposto que celebramos ritualmente aquilo que vivemos. A liturgia não é apenas um fazer externo, mas a expressão de uma atitude interna e da nossa vida do dia a dia. Assim, vale que cada um de nós, vale para as nossas famílias, as nossas comunidades eclesiais, da igreja e, de certo modo, para toda a humanidade e toda a sua história. Todas as pessoas de boa vontade que vivem o amor e a solidariedade, que lutam pela justiça e pela paz, estão fazendo a vontade de Deus. Embora muitos não tenham consciência de sua vida pascal em união com Jesus Cristo e não celebrem a liturgia cristã, ou talvez de maneira alguma, também neles é levada a efeito a obra salvífica de Cristo. E aqui vale lembrar Santo Irineu, dizendo que em cada um de nós está as sementes do Verbo, ainda que adormecida. Toda a história da humanidade é história de salvação, porque nela se leva a efeito a obra redentora de Cristo até o fim dos tempos. A liturgia é um momento privilegiado desta história. Sendo assim, não poderíamos dispensar toda a liturgia e apenas viver um culto espiritual? Não, porque desde Caim e Abel, a humanidade de modo particular, para não falar em outras religiões, o povo da antiga aliança celebrava sua história e sua vida. Assim fez também Jesus, e ele nos mandou fazer o mesmo em sua memória. Celebrar é uma dimensão essencial e indispensável de uma vida verdadeira e plenamente humana. Na festa, celebrando a vida, vivemos mesmo. Por isso não há nada mais humano do que celebrar na liturgia a verdadeira vida de cada um de nós e de toda a humanidade que Jesus nos mereceu por sua morte e ressurreição. Assim que nós fazemos na liturgia, nós celebramos os nossos aniversários. É tão bom celebrar um aniversário, cantar um parabéns, comer um bolo. Marcamos os momentos importantes da nossa vida são sempre marcados por uma festa, por um gesto, por uma comida, aniversário da cidade, aniversário de casamento. A gente sempre tem algo para celebrar. Quanto mais nós devemos então celebrar este mistério tão grande que é o mistério do amor de Cristo por nós. E agora nós vamos passar um outro olhar, a liturgia como exercício do sacerdócio, mas do sacerdócio que todos nós recebemos no nosso batismo. Pelo batismo somos profetas, sacerdotes e reis com Jesus. Como acabamos de ver, o Concílio Vaticano II nos explica a liturgia, em primeiro lugar, como momento de história da salvação. Mas este não é o único aspecto a ser considerado por quem quer conhecer a natureza da liturgia. Se nós queremos conhecer a natureza da liturgia, devemos olhar sobretudo quando o Vaticano faz aquela descrição da liturgia, que geralmente é considerada como uma definição. Várias outras dimensões são mencionadas, entre as quais se destaca aquela de que a liturgia ser o exercício do sacerdócio de Cristo e dos cristãos. Nós vamos aprofundar essa primeira dimensão e em seguida nós vamos também olhar para outras duas dimensões que são essenciais para um verdadeiro conhecimento da liturgia: sua dimensão simbólica e as duas vertentes da ação litúrgica. Outro aspecto da liturgia é que nela, na liturgia terrena, nós participamos da liturgia celeste. Antes de nós entrarmos nesse estudo das diferentes dimensões, vejamos o texto do concílio em questão. Embora não seja uma definição em sentido estrito, porque o concílio julgou que definir fosse tarefa da ciência litúrgica e não do magistério, ele é de suma importância. Com razão, a liturgia é tida como o exercício do mundo sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar cada sinal, realizada a santificação do homem, é exercido o culto público e integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros.
Sacrosanto Concílio número 7. E vamos de música. Agnus Dei, só em ti viver. Agora então vamos olhar para o sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus Cristo praticou em sua vida e preconizou o culto em espírito e verdade. O culto que Deus tinha prescrito a seu povo ao selar a aliança no Monte Sinai. A carta aos Hebreus, descrevendo o sacerdócio novo, único e definitivo de Jesus Cristo, diz: ao entrar do mundo, Jesus Cristo afirmou: tu não quisestes sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer tua vontade. Assim ele declara primeiramente: sacrifícios, oferendas, holocaustos
Sacrifícios pelo pecado tu não quisestes e não te agrada. Trata-se, notemo-lo bem, de que oferendas prescritas pela lei. Depois ele assegura: eis que eu vim para fazer tua vontade. Portanto, ele suprime o primeiro para estabelecer o segundo. E graças a esta vontade é que nós somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Da carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versículos de 5 a 10. É o culto da vida de Jesus que ele completou pela sua morte na cruz e cuja aceitação o Pai manifestou ressuscitando o seu Filho da morte. Como Jesus entrou pela sua morte no santuário verdadeiro, o céu, assim ele está agora e eternamente diante do Pai, entregando-se em eterno amor obediente e associa a si aqueles que na terra estão em comunhão com ele, sobretudo aqueles que pelo batismo se tornaram com ele e nele sacerdotes, os membros de seu corpo místico. Em sua vida, e especialmente quando eles celebram a liturgia, Jesus está presente e agindo, como diz a Constituição sobre a liturgia, no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério do sacerdote é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. Quando, sobretudo, sobre as espécies eucarísticas. Presente ele está pela força nos sacramentos, de tal forma que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Presente está em sua palavra, pois é Ele mesmo que fala quando se leem as Sagradas Escrituras da igreja. Ele está presente finalmente quando toda a igreja ora e salmodia, Ele que prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20, e na Sacrosanto Concílio, no número 7. Evidentemente, os membros de seu corpo que participam do seu sacerdócio devem celebrar como ele, quer dizer, celebrar aquilo que vivem, sua obediência ao Pai e a entrega pelos irmãos, exatamente como Jesus, na última ceia, celebrou ritualmente seu sacrifício vivido desde a sua encarnação até a morte na cruz. Concluindo este programa, vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos dê a graça de vivermos profundamente no sacerdócio de Jesus que se entregou por nós ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.